Vamos abrir Mateus 9, 20, 21 e 22. Eu vou ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento da Nova Almeida Atualizada. Mateus 9, 20 a 22. Diz assim: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, e disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E que desde aquele instante aquela mulher ficou curada. Deus e Pai, ilumina as nossas mentes, para que não possamos falar nada que não seja da Bíblia, da Tua Palavra. Que não possamos, ó Deus, passar da conta, falar o que não devo, mas falar só o que Tu deseja para as pessoas que estão aqui, para ouvir a Tua Palavra, e por os que estão no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Nós choramos e pedimos a Tua bênção neste avanço missionário, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem. Não irei demorar. Mas eu quero falar sobre esta mulher. E quero falar sobre 12 anos de sofrimento. Sabe o que é isso? Não é fácil, né? E eu escolhi o primeiro verso para falar sobre ele, o verso 20, numa pequena introdução, dizendo, amados, que a frase que diz 12 anos vinha sofrendo, amados, eu perguntaria a todos que estão aqui: você sabe o que é sofrer de uma doença por 12 anos, ou mais ou menos? Uma doença que maltrata as pessoas, uma doença que humilha as pessoas, como aquela mulher que entristece, que desanima as pessoas. A doença é coisa triste. Olha, no caso dessa mulher aqui, ela ouvia falar sobre Jesus, como todos nós ouvimos falar sobre Jesus. Uma coisa é ouvir falar sobre Jesus, outra coisa é ter fé e ter um encontro com Ele. E aquela mulher, finalmente, ela teve um encontro com Jesus. E ela teve a sua vida mudada, transformada. Não só o seu corpo foi curado, não é? Mas também a sua alma foi curada do pecado, da incredulidade. E aquela mulher passou a ser uma mulher na terra, feliz porque estava curada do corpo, mas muito mais feliz porque ela seria uma herdeira de Deus da glória eterna. Amém, Senhor. Amém. Quero falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o verso 21. A frase: se eu apenas tocar na capa dele. Olha que fé, não precisa nem tocar no corpo, nem na mão. Ela só queria tocar na capa dele. Naquela época, quando tinha frio lá, eu que estive lá, em Jerusalém, quando o frio era bem frio, as pessoas tinham que andar com uma capa, né? E ela nem precisou tocar no corpo de Jesus para sentir aquela firmeza de estar tocando em alguém que ela ansiava ver. Até porque ela era doente, não tinha como procurá-lo. Não era, amados, nem no corpo dele, nem nas mãos dele, nem no rosto dele, amado, mas ela queria
apenas tocar na capa de Jesus para ser curada. Só isso. Vou ver um pouco mais disso mais na frente. No verso 22 eu vou tirar a frase: a sua fé salvou você. Mas para quem procura Jesus, pode ser hoje aqui, em qualquer canto, qualquer lugar, qualquer parte do mundo, em todos os países do mundo, a igreja está presente. Amados, preste bem atenção. Procurar Jesus, amados, não pode ser algo diferente. Tem que ser, amado, algo de dose dupla. Essa mulher aqui foi dose dupla. Além de ser curada do corpo, ela foi curada da alma. Fantástico. Então vamos para a nossa mensagem nesta noite aqui com vocês. E o primeiro ponto no verso 20, 12 anos de sofrimento. Aquela mulher passou. Imagine aí, dormir doente, acordar doente, passar o dia doente. Não é fácil. Hoje nós visitamos alguém que está doente, pouco mais de 60 anos de idade. Está sofrendo, que há doenças que maltrapilham a cada um. Que tira, amado, as pessoas da vida. Há doenças que as pessoas, como a depressão, é horrível, que leva as pessoas a se isolarem. Mas olha, a vida daquela mulher não era fácil, porque era uma vida de uma sofredora, de alguém que estava sofrendo, amado. Porque creio que antes dela, 12 anos atrás, antes dela ser doente, quem sabe era uma mulher saudável, era uma mulher que vivia bem, cheia de alegria. Eu creio que ela era alguém feliz, né? E quem sabe era uma pessoa de condições financeiras, vivia bem. Olha, ela desfrutava da família, amado, da sociedade, podia fazer parte disso, aquele outro, ir para qualquer canto. Mas aquela mulher estava fadada a arcar com o peso da dor, da enfermidade. Ela, há 12 anos, sofria de uma hemorragia. Bem, antes da doença era 1000 maravilhas. Mas depois da doença, a coisa fechou, né? O tempo fechou para aquela mulher. A doença atingiu ela, amados. Ela viu assim tudo se desfazendo, tudo se acabando na vida dela. Como é qualquer pessoa que de repente recebe uma notícia ruim. Essa mulher que a pessoa disse para ela: você está com câncer. Ela fez vários exames, depois a doutora ainda disse: você tem aqui não sei o que lá. Ela disse: Deus me curou. Amém. Mas você já pensou que é uma pessoa ficar doente para dormir de noite? Né? Às vezes o sono não vem, passa, meus irmãos, né? E aquela mulher viu não só o mundo desmoronar sobre ela, amados, mas ela viu que ela estava fragilizada, o seu corpo estava padecendo, a vida dela era, vai para o doutor, volta do doutor, a vida dela era nas mãos dos médicos daquela época, era remédio, era tanta coisa, amado, daquela mulher, enfim, 12 anos de dor, de sofrimento, amados, aquela mulher então ouviu falar de alguém que estava nas ruas, como nós estamos hoje falando dele aqui, falando de Jesus. E aquela mulher disse: é esse aí, a minha saída é essa, é esse homem aí. Talvez tenha pesquisado e tenha entendido que era o Messias, o Filho de Deus, amados. Ela disse: eu irei com toda a minha fragilidade, toda a minha fraqueza, eu irei me arrastando, mas ele vai estar aqui. Eu não vou para um comício para olhar para um
candidato nem para um ídolo desta vida, da música, sei lá de quê, mas ele foi para o encontro de alguém que trazia a paz, que pregava o evangelho, a salvação, a vida eterna e que libertava as pessoas da dor e do sofrimento. Ela foi se arrastando. Ela chegou no local, a coisa piorou. Uma multidão. Como ela ia romper aquela multidão que estava ali ao lado dele, indo para um lado, indo para outro, amado. E ela então sofreu para ir para lá, sofreu para poder tocar nele, mas ela não desistiu. Ela foi em frente. Olha, meus irmãos, aquela mulher, ela sofria, porque era uma pessoa, obviamente, doente, amado. E como doente, quando ela era boa, ela era, né, mulher para aqui, mulher para acolá, tem algo para você, vamos ali, vamos acolá, mas ali a sociedade desampara os doentes, a família desampara, quanto mais a sociedade ignora, faz restrições a quem é doente de uma doença grave, contagiosa talvez, mesmo que não seja, mas se esquiva de ter contato com alguém que é doente. Amados, ela sofria esse tipo de restrição, de humilhação na sua vida, amado. E uma doença que naquela época era muito mais difícil do que hoje. Hoje tem tudo. Hoje tem, amados, raio-x. Hoje tem, amados, outro tipo de coisas aí, que faz todo tipo de exame, né? Faz até biópsia para saber coisas e pesquisar coisas mais profundas. Em segundo lugar, amados, essa mulher que vinha sofrendo, ela dizia consigo mesma, no verso de número 21, se eu apenas tocar na capa dele, ela queria pouco, não queria demais. Se eu pudesse pegar na mão dele, se eu pudesse sentir o seu corpo, eu quero só tocar na capa que ele vestia. Estou satisfeita. Uma mulher que tirou, amados, da fraqueza, ela tirou a força, amados. Ela lutou, ela não desistiu, amados, até encontrar uma solução para o seu problema, para a sua vida. E aquela não podia ser perdida. Aquela era a oportunidade que chegou para ela. Jesus chegou na sua cidade, como ele, amados, estava chegando ali. Eu comparo assim, isso é um avanço missionário. Hoje a gente veio para cá para romper os endereços. 21 casas foram visitadas. Rodamos algumas ruas, se pudesse rodar tudo, se pudesse passar uma semana, nosso avanço missionário era uma semana, não era, minha filha? A gente passava na cidade toda pequena, mas agora a gente vem um dia, puf, porque tudo é muito difícil, tudo é muito caro. Mas aquela mulher, ela disse, chegou na minha cidade a solução para o meu problema. Amados, aquela mulher então criou ânimo, aquela mulher então criou coragem, eu vou para o culto, porque o que aconteceu lá pode acontecer aqui, ali, acolá, em qualquer lugar onde seja pregada a palavra de Deus. Ela encontrou ele em meio a todas as barreiras que enfrentou, amado. Aquela multidão, além de ela vinha se arrastando, aquela multidão que cercava Jesus de um lado para o outro, amado, né? Mas aos poucos aquela mulher, ela foi rompendo, até chegar a tocar na capa de Jesus. Aquela mulher não queria demais, ela queria só tocar na roupa de Jesus, pois que ela sabia que ao tocar na capa de Jesus, a sua vida mudaria da água para o vinho. A vida dela seria outra.
seria diferente, amado. Ela enfrentou um empurra-purra, mas ali ela tocou em Jesus Cristo. E parece que a coisa foi tão assim extasiante, que aquela mulher recobrou todos os seus sentidos como se estivesse puramente curada. E mais eu passou a ouvir Jesus dizer: alguém me tocou. E ela se esquivando, talvez sem querer ostentar qualquer tipo de exibição. Mas Jesus disse: alguém me tocou. Por que ele disse isso? Porque de mim saiu cura, de mim saiu virtude. E aí, amados, ela então teve que enfrentar aquele momento, amados, não é? E dizer para ele, e ele, que foi ela, Jesus disse: filha, filha, a tua fé primeiro te salvou, é o mais importante, e depois a tua fé te curou. Lembro que Jesus estava dentro de uma casa pregando o Evangelho, de repente um paralítico, numa padiola carregada por 8 pessoas, subiram no teto da casa e de repente colocaram aquele paralítico no meio onde Jesus estava e as pessoas estavam ao lado dele. E de repente, quando aquele homem paralítico parou diante dele ali, ele olhou para o paralítico e disse: perdoados estão os seus pecados. Os fariseus, aquelas pessoas mais críticas, disseram: quem é esse aí que pode perdoar pecado? Mas Jesus disse para eles começaram a dizer no coração deles, sem balbuciar nenhuma palavra, 2 ou 3 ficaram dizendo consigo mesmo, os críticos: quem é isso aí que pode perdoar pecado? E Jesus, sabendo o que consta no coração deles, Jesus disse para eles: e vocês aí, qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: fique curado, ou dizer: perdoados estão os seus pecados? O mais difícil é dizer: perdoados estão os seus pecados, porque aí é o fruto do Espírito, aí é a salvação, é o perdão para a vida. Porque dizer seja curado, ele dizia: fique bom agora, e ele ficou. Aquela mulher ouviu de Jesus: filha, a tua fé te salvou. Você é uma herdeira de Deus, o Espírito Santo vai morar na sua vida. Você vai ser alguém diferente, você vai ser uma herdeira de Deus. Aconteça o que acontecer aqui, quando terminar a nossa vida nos umbrais desta vida, e que você tiver de partir daqui, você tem endereço certo, você vai para o céu, porque quem não crê em Jesus Cristo vai para o inferno. Me perdoe dizer isso. Terceiro e último lugar, o verso 22. A sua fé salvou você. Amados, a fé daquela mulher foi produtiva. Trouxe o quê para ela? A cura. Ela acreditava em Jesus. E por acreditar foi duplamente abençoada com a salvação e com a cura, amados. Basta qualquer pessoa crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Não duvidar. Crer, a gente fala em tudo aí. Eu creio que o meu time que está em último lugar vai sair da... Como é o nome daquele negócio? Vai sair dos últimos, vai sair da... Rebaixamento. Vai sair de onde? Rebaixamento. Do rebaixamento. Outro diz assim: eu creio que o meu time vai ficar no G4. Essa crença, ela é humana, ela não presta. A crença é vital, é crer em Jesus Cristo, o nosso Salvador, para a vida eterna. Amém, Senhor. Meus irmãos, foi o que Jesus disse àquela mulher: filha, tua fé te salvou. Primeiro. Segundo, você ficou curada. Amado, quando a pessoa é curada de uma enfermidade qualquer, os obstáculos desaparecem. As visitas voltam. Ela vai para onde quer, vai para o salão de beleza, né? Né, minha filha? Ora não. Entendeu? A pessoa curada vai viajar. Está feliz.
A pessoa curada está feliz, está em paz. Graças a Deus. Isso é fantástico. Mas foi o que aconteceu ali, os obstáculos foram tirados, amado, porque a sua vida de antes de alegria e felicidade antes da doença voltou à tona e ela voltou a ser de novo feliz. Amém. A felicidade voltou para ela, ela podia então agora fazer tudo que queria, tomar um cafezinho lá na padaria, ir lá no açougue, né? É isso aí, é bom estar com saúde. Foi algo fantástico, meus irmãos, ali. E você? Qual é o seu obstáculo? Bem, pode não ser uma doença, mas pode ser alguma coisa que está entrevada em você, está travando a sua vida por qualquer coisa. Que Jesus pode resolver isso hoje. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E ele será o mesmo para sempre. Esse é o nosso Salvador amado. Bem, meus queridos, você pode estar vivendo uma vida atribulada por um problema qualquer que você esteja enfrentando, amados, né? E que esse problema pode estar tirando a tua paz, tirando a tua alegria, a tua felicidade. O marido não conversa com a mulher, tem um obstáculo no meio. Os filhos estão sisudos, não tem compartilhamento da família. O trabalho tem problemas e tantas outras coisas. Estou falando de coisas mais efêmeras e passageiras, meus irmãos, né? Bem, aquela mulher ouviu quem falar sobre Jesus. E ela o procurou, entregou a sua vida para Jesus. Olha, ela entregou totalmente, era dele agora, tocou na orla dele. Ela foi curada e foi, amado, transformada. E hoje, você gostaria de ter essa vida transformada? Eu cheguei de uma viagem de conferências em Mossoró, para concluir. Eu muito mal cheguei em casa, era mais ou menos 2 horas da tarde, nem tinha almoçado ainda. E minha esposa disse, tem um telefone aí, que na hora que você tocou na campainha, o telefone tocou e eu disse, deve ser ele, está chegando. Eu vinha da Bahia e meu filho, o telefone de fulano lá do bairro do Carnaval. Pois não. Alô, pastor, desculpe incomodar, mas minha filha, 4 dias está endemoniada, está trancada, acorrentada, num quarto fechado, o marido está doido. E nós, os pais, morando a 10 casas da dela. O senhor pode vir aqui, pastor? É um pouco distante da minha casa para lá. E eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, família abatida, e ali, Sebastião e a sua esposa estavam tristes. E começamos ali a orar, conversar e tal. Eu contou o problema, nós oramos. Depois eu disse, vamos à casa da sua filha? Ele disse, não, pastor, ela está agressiva. E o senhor me chamou aqui para quê? Vamos lá. Chegamos lá, o marido dela lá nos recebeu. O pai dela foi comigo e a mãe Sebastiana. E o nome dele era Tomás de Aquino. Aí eu cheguei na casa e não foi eu. Eu creio que foi Deus mesmo. Eu disse com tanta coragem, abre a porta do quarto, tira o cadeado. Pastor, o senhor louco, abra. E o marido dela e o pai do céu, cada um do lado dela, arrastando ela e dizendo coisa com coisa,
E eu fui para a sala, fiquei lá com minha esposa esperando, e de repente ela veio arrastada, dizendo alguma coisa, olhou para nós e disse algumas coisas, disse assim, em nome de Jesus, fique livre deste mal. A mulher caiu. Depois de uns 3, 4 minutos, ela levantou e disse, Marlene, a senhora aqui na minha casa. Mamãe, eu estou com fome. Até hoje, ela é uma crente. Faz muitos anos, nunca mais teve nada. Muito pelo contrário, se for contar as histórias da vida dela, são longas e bênçãos na vida dessa mulher. Amém.